Como Grigori Rasputin morreu? Grigori Rasputin foi um curandeiro nascido na Sibéria. Ele exerceu certa influência sobre a família real, particularmente a czarina Alexandra, relação que alimentou rumores, críticas e propaganda anti-czarista. Rasputin nasceu em Pokrovskoye, uma vila perto de Tobolsk, no oeste da Sibéria. Seu pai, Yefim, comprava e vendia cavalos para viver e não tinha dinheiro para educar seus filhos. 2 dos seus irmãos morreram afogados no rio local. Quem conheceu Rasputin quando criança dizia que desde novo ele demonstrava habilidades psíquicas ou telepáticas, embora nada tenha sido comprovado. Relatos documentados dizem que ele era muito alto, com aproximadamente 1,93 metros de altura, e demonstrava comportamentos inadequados como embriaguez e promiscuidade sexual. Quando adolescente, ele se autodeclarou um místico e trocou seu nome de batismo, Novik, para Rasputin, um nome tirado da confluência de 2 rios perto de sua cidade natal. Ele entrou em um mosteiro em Verkhoturye com a intenção de se tornar um monge, mas abandonou isso para se casar aos 18 anos. Rasputin e sua esposa, Praskovia, tiveram 3 filhos. Mesmo constituindo uma família, suas ambições religiosas não foram frustradas. Entretanto, ele as abandonou para embarcar em uma peregrinação à Grécia e à Terra Santa, na esperança de se tornar um profeta. Ele fez essa jornada principalmente a pé. Em 1904, Rasputin viajou para São Petersburgo. Chegou à capital, e apesar de se autodeclarar santo e mesmo não sendo ordenado pela Igreja Ortodoxa Russa, conseguiu conquistar o bispo da cidade. Rasputin logo adquiriu reputação como pregador e conselheiro espiritual. Uma de suas clientes, e possivelmente amantes, era Anna Vryubova, uma dama de companhia e confidente da czarina Alexandra. Foi Vryubova ou 2 membros da realeza montenegrina, o príncipe Militsa e a princesa Anastasia, que recomendaram Rasputin à família real. Nicholas e Alexandra conheceram Rasputin pela primeira vez em novembro de 1905, depois pelo menos 2 vezes novamente em 1906. Apesar de sua aparência esfarrapada, cheiro ofensivo e falta de boas maneiras e etiqueta, Rasputin acabou ganhando a confiança do casal real. Como é sabido, a confiança de Alexandra em Rasputin decorreu de sua aparente capacidade de aliviar o sofrimento de seu filho, Alexei, durante seus episódios hemofílicos. Historiadores e especialistas médicos estão divididos sobre como e até que ponto Rasputin conseguiu isso. Alguns sugeriram que Rasputin usou hipnose, massagem ou uma mistura de tratamentos com ervas ou drogas. Outros acreditam que o comportamento calmante de Rasputin e seu afastamento de médicos da corte superatenciosos podem ter ajudado o menino. Seja qual for a realidade, a czarina passou a associar a presença de Rasputin à boa saúde e à felicidade de Alexei. O czar, embora cético em relação a Rasputin e irritado com a publicidade negativa que ele gerou, não estava inclinado a mudar uma figura religiosa. Nicholas também foi dado a formar relacionamentos simbólicos com camponeses como Rasputin, acreditando que eles o mantinham em contato com o povo. Quando não estava ajudando Alexei e Alexandra, Rasputin passava muito tempo em atividades sociais nefastas. Ele se tornou um conselheiro regular de mulheres burguesas aristocráticas e ricas, e se gabava abertamente de dormir com elas. À noite, Rasputin costumava ser encontrado nos bairros mais pobres de São Petersburgo, frequentando bares e bordéis. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, no entanto, permitiu que o curandeiro siberiano participasse ativamente do governo nacional, atraindo críticas e vergonha ao regime. Quando Nicolau assumiu o comando do exército em setembro de 1915, Alexandra ficou com o controle de fato do governo, e ela tinha Rasputin em seu ouvido, constantemente aconselhando sobre cargos ministeriais e questões políticas. A intromissão de Rasputin instigou a demissão e substituição de alguns ministros. Deixar o governo nas mãos de uma mulher nascida na Alemanha e de um camponês siberiano de conduta questionável gerou uma onda de propaganda negativa que minou ainda mais o czarismo. Reconhecendo que as condutas de Rasputin colocavam o czar e seu regime em perigo, os conservadores começaram a conspirar contra o siberiano.
Tendo decidido que a influência de Rasputin sobre a czarina o tornará uma ameaça ao império, um grupo de nobres liderados pelo príncipe Félix Yusupov, o grão-duque Dmitri Pavlovich e o político de direita Vladimir Purishevich arquitetaram um plano para matar Rasputin em dezembro de 1916. Aparentemente atraindo Rasputin para o palácio Moika dos Yusupovs. De acordo com Yusupov, ele convidou Rasputin para sua casa pouco depois da meia-noite e o conduziu ao porão. Yusupov ofereceu a Rasputin chá e bolos misturados com cianeto. A princípio, Rasputin recusou os bolos, mas depois começou a comê-los. Para a surpresa de Yusupov, Rasputin não parecia ter sido afetado pelo veneno. Rasputin pediu então um pouco de vinho madeira, que também tinha sido envenenado, e bebeu 3 copos, mas ainda não deu sinais de aflição. Por volta das 2h30, Yusupov pediu licença para subir, onde seus companheiros conspiradores estavam esperando. Pegando um revólver de Dmitri Pavlovich, Yusupov voltou ao porão, e referindo-se a um crucifixo que estava na sala, disse a Rasputin que é melhor olhar para o crucifixo e fazer uma oração, então atirou nele uma vez no peito. Acreditando que ele está morto, eles então dirigiram para o apartamento de Rasputin, com Sukhotin vestindo o casaco e o chapéu de Rasputin, em uma tentativa de fazer parecer que Rasputin havia voltado para casa naquela noite. Ao retornar ao palácio Moika, Yusupov voltou ao porão para garantir que Rasputin estivesse morto. De repente, Rasputin saltou e atacou Yusupov, que com algum esforço se libertou e fugiu escada acima. Rasputin o seguiu e chegou ao pátio do palácio antes de ser baleado por Purishevich e desabar em um banco de neve. Os conspiradores então envolveram o corpo de Rasputin em um pano, o levaram até a ponte Petrovsk e o jogaram no rio Malaya Neska. Seu corpo foi encontrado sob o gelo do rio em 1º de janeiro, aproximadamente 200 metros rio abaixo da ponte que foi jogado. O médico que fez sua autópsia afirmou mais tarde que o corpo de Rasputin apresentava sinais de trauma grave, incluindo 3 ferimentos à bala, um dos quais foi a queima-roupa, também tinha um corte no lado esquerdo e muitos outros ferimentos. Rasputin tinha 47 anos. Rasputin foi enterrado em 2 de janeiro, em uma pequena igreja que Anna Virubov estava construindo em Tsarskoye Selo. O funeral contou com a presença apenas da família real e alguns de seus amigos íntimos. A esposa, amante e filhos de Rasputin não foram convidados, embora suas filhas tenham se encontrado com a família real na casa de Virubova mais tarde naquele dia. Seu corpo foi exumado e queimado por um destacamento de soldados logo após o czar abdicar do trono em março de 1917, a fim de evitar que seu cemitério se tornasse um ponto de encontro para os partidários do antigo regime. A imprensa contemporânea, assim como artigos e livros sensacionalistas publicados nas décadas de 1920 e 1930, transformaram o carismático camponês em uma lenda do século XX. Para os ocidentais, Rasputin passou a ser a personificação dos estereótipos atribuídos ao povo russo naquela época: atraso, superstição, irracionalidade e licenciosidade. Para alguns russos, principalmente os comunistas, ele representava tudo o que havia de mal no antigo regime, que precisava ser superado pela revolução. Para outros, Rasputin permaneceu um símbolo da voz do campesinato, e muitos até hoje rejeitam as histórias negativas e honram o homem. Existe até um movimento para buscar a canonização de Rasputin, mas isso foi condenado pelo Patriarcado de Moscou. E foi assim que Grigori Rasputin morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.